A Deus seja a glória e todo louvor, do princípio desse dia até o sol se pôr, com nosso coração e com entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja a glória. Feliz é aquele que encontra razão e motivo para cantar um canto de alegria ao Pai pelas bênçãos recebidas. A Deus seja a glória e todo louvor, do princípio desse dia até o sol se pôr, com nosso coração e com entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja a glória. O amor tão puro e verdadeiro nos vem sem medida por Jesus, que já nos deu a vida e a fé, que nos leva nele confiar. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória e todo louvor, do princípio desse dia até o sol se pôr, com nosso coração e com entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória e todo louvor, no princípio desse dia até o sol se pôr, com nosso coração e com entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória. Meus irmãos, nós vamos cantar a próxima música que fala que a minha porção é a herança do Senhor, né? Tu és a minha porção. E o texto de Lamentações, capítulo 3, versos 24, diz o seguinte: a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Então, que você cante conosco, eu te quero. Tesouros, eu te
tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Olá, queridos e queridas que têm nos prestigiado através destes canais da internet, recebendo a nossa mensagem que é posta semanalmente. Quero trazer uma saudação especial para você. Eu sou o pastor Antônio Carlos, falamos da Igreja Batista Regular Filadélfia e queremos contar aí com a sua atenção para a gente compartilhar um ensino da Palavra de Deus, esperando que ele possa ser proveitoso para a tua vida. Nós vamos lidar hoje com 2 versos da Palavra de Deus que se encontram lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, os versos 1 e 2. Eu vou ler para você, diz assim a Palavra de Deus. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois bem, queridos, esses 2 versos que nós lemos da Palavra de Deus, antes que a gente possa falar alguma coisa acerca deles, não é? Deixa eu dar um pouco para vocês do contexto onde essas coisas estão acontecendo, né? A carta de Paulo aos Romanos tem 16 capítulos. O capítulo 16 praticamente é só de saudações. Então nós temos 11 versos, os 11 primeiros versos dessa carta, eles trazem um tema, e a partir do verso do capítulo 12 e até o final do capítulo 15, nós temos uma outra temática que é introduzida exatamente a partir desses 2 versos que nós lemos aqui. Então, nós estamos aqui no início de uma divisão dessa carta. Nos 11 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo traz para nós, não é, uma série de orientações que dizem respeito à situação, à condição de quem é cristão, daquele que abraçou a fé em Jesus, das responsabilidades que ele tem, ou seja, da vida caminhada, andada, vivenciada com Cristo, como isso deve direcionar, como isso impacta na nossa vida, não é? Nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai dizer lá desde o capítulo 1 que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando essa salvação acontece, quando alguém se encontra com Cristo, ele passa a viver diante de uma nova realidade. É isso que ele está colocando. E a partir então do capítulo 12, há uma transição que vai mostrar para nós algumas decisões que nós precisamos tomar como cristãos, como aqueles que estão dentro da realidade que os primeiros 11
capítulos apresentaram. Então esse é mais ou menos o tema dessa carta, não é? E o que Paulo procura mostrar para nós, o apóstolo, nos primeiros 11 capítulos, é que nós temos uma vida como cristãos para ser vivida na presença de Deus, no poder do Espírito Santo, e que vai trazer para nós algumas implicações. E então, quando nós chegamos aqui no capítulo 12, nós vemos que ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, veja, é interessante, ele começa com a palavra portanto, não é? Então, essa palavra portanto, como outras conjunções, o que elas fazem? Elas exatamente associam algo que foi dito a algo que será falado. Elas trazem essa junção, elas unem aquelas coisas que teriam sido anteriormente ditas com aquelas que agora vão ser faladas. É como se ele estivesse dizendo: olha, tendo em vista o que foi falado, ou a partir do que foi falado antes, não é? Tendo em vista, e o verso aqui vai dar essa ênfase, as misericórdias de Deus, que é aquilo que foi tratado anteriormente, né? Nos 11 capítulos anteriores, tendo em vista essa colocação feita nos outros 11 capítulos, então ele vai dizer que por conta disso, ele fala que nós devemos nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, Paulo está estabelecendo aqui que o cristão, ele deve apresentar-se como um sacrifício vivo. Então é interessante porque no judaísmo antigo e até em algumas formas de paganismo, havia algo comum que era o sacrifício de animais, o chamado holocausto, aquela oferenda que era feita, né? Então, Paulo está estabelecendo aqui agora que aqueles que estão em Cristo devem oferecer não mais um sacrifício morto, mas sim um sacrifício vivo, não mais de um animal, mas de si próprio, que o cristão deve se apresentar a Deus, não é, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, há uma mudança significativa na forma de praticar a liturgia do cristianismo, porque se na antiga religião judaica, que é da onde migrou o cristianismo, é da onde surge o cristianismo com Jesus, havia aquelas oferendas, aquelas ofertas de animais. Nós vemos agora que Cristo estabelece, e Paulo está falando sobre isso, que nós devemos apresentar a nós mesmos e de forma viva, não é? Então, o que isso significa? É que o cristão deve viver, ele deve se apresentar a Deus de um modo consagrado, de um modo que ele ofereça a sua vida. Deve ser uma vida que acontece em conexão com Deus, em sintonia com Deus e com as coisas de Deus. É uma questão de coerência. Quem abraça a fé cristã deve viver de acordo com o que Cristo nos ensina na palavra de Deus. Então o que ele está colocando é isso, falando, olha, tendo em vista todas aquelas coisas que aconteceram, não é? Que o Salvador proporciona vida eterna àquele que crê, que agora aquele que é cristão tem um relacionamento pessoal e direto com Deus, ele deve ter uma vida coerente com essa posição espiritual que ele tem em Jesus. Então ele fala sobre um estilo de vida, sobre uma vida que é devocional, que ela contempla Deus em sua presença o tempo todo. Não é algo restrito a um momento, a um lugar específico, a uma hora certa, a um ritual, não. A perspectiva agora é da presença de Deus constante e permanente na vida do cristão. No verso 12, então, na segunda parte, no finzinho, ele fala que essa vida que ele está propondo aqui é o culto racional de vocês, do cristão. Ele diz que é um culto racional, é o verdadeiro culto a Deus. Ele é um culto espiritual, é uma vida espiritual, mas também é racional. Não é uma coisa feita de
qualquer forma, impensada, que não se exija nada do próprio intelecto do homem. Não, estas coisas interagem, elas coexistem de forma conjunta. Então, o andar do cristão é feito em comunhão com Deus, em harmonia com Deus, ciente de que se anda com Deus, de que Deus anda, que ele caminha com o cristão através de Jesus Cristo. E ele diz que esse é um culto racional, porque não é algo que se está cobrando que seja feito mecanicamente, de forma irracional, de forma que não faça sentido, de forma que as pessoas possam olhar e falar, pô, mas o que é isso? Não sugere ser algo bom do ponto de vista da razão humana, né? Não é algo manipulado, algo que é feito mediante pressão e medo, não. Há razoabilidade na fé cristã, por isso ela é vivida de forma espiritual, mas ela faz sentido, é racional, como o Paulo coloca aqui, né? É a vida que é consagrada a Deus, né? Que é uma forma da gente aliar fé espiritual com o conhecimento de Deus, que se dá através da nossa mente, né? Do nosso pensamento. Muito bem, no verso 2, ele continua, e eu estou trazendo o contexto para a gente, né? Ele diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então esse culto racional a Deus, para que ele possa acontecer, para que esse sacrifício vivo do cristão em relação a Deus possa acontecer, é necessário que algumas coisas ocorram também. Então, o fato é, e ele vai explicar agora aqui, que o padrão de vida do cristão, a escala de valores que o cristão usa, a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo, a maneira como o cristão olha e entende para a realidade ao seu redor, devem ser todos calcados, estribados, fundamentados na palavra de Deus, e não nos valores que são propostos pelo mundo aí fora. É isso que ele está colocando para nós. Ele diz que a nossa mente deve ser transformada, sim, mas transformada de acordo com a palavra de Deus. Assim ela deve ser reformatada, transformada, é o que ele diz na primeira parte do verso 2. Na segunda parte, então, ele diz, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, queridos, que ele está dizendo aqui, que esse novo padrão de vida que ele está apresentando, essa cosmovisão, toda ela substanciada pela palavra de Deus, fará com que o cristão experimente, né, e comprove uma vontade, que é a vontade de Deus, que ela é adjetivada como boa, agradável e perfeita. Então, esse é o produto desse andar com Deus, dessa visão de buscar esse culto racional, de oferecer a nossa vida a Deus, para ter lealdade para com Deus, para ter fidelidade para com as coisas de Deus, todas elas, estas questões que nós aprendemos a partir da palavra de Deus. Dessa forma, então, diz o apóstolo Paulo, nós vamos experimentar essa vontade de Deus, né? Então, esse, grosso modo, queridos, é o resumo destes dois versos, é o que o apóstolo Paulo coloca como uma transição, conforme eu falei, dos 11 primeiros capítulos para os capítulos seguintes até o final dessa carta. Ele trouxe realidades posicionais do cristão em relação a Deus e agora ele está trazendo padrões de conduta, de como a gente deveria andar dentro dessa realidade, e nós vimos aí que as coisas devem acontecer conforme um transformar, uma vida que adquire um novo padrão. No final do capítulo 2, nós lemos, queridos, e é o que eu quero explorar um pouquinho mais a fundo aqui com vocês, o apóstolo Paulo diz, não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, eu queria chamar a atenção porque ele está nos orientando, e a palavra de Deus nos orienta a algo muito importante, que nós devemos renovar a nossa mente. Isso significa, a grosso modo, que a nossa mente deve ser moldada ou até mesmo formatada. E ele afirma, mas não com os valores desse mundo. Ele diz para nós não nos amoldarmos, né? Tomar como molde, como aquilo que dá forma,
o mundo, mas nós devemos nos transformar e nos renovar na nossa mente conforme os valores da palavra de Deus. Então é isso que nós devemos fazer. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, queridos, nesse ponto. Algo importante para nós percebermos: o cristianismo é a fé que é professada pelos seguidores dos ensinos de Jesus Cristo, conforme eles são revelados na Bíblia. Esse é o cristão, é aquele que segue e anda em obediência com aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, pressupõe para nós, conforme aquilo que está registrado na Bíblia, né? A palavra de Deus, ela traz ensinos espirituais, mas é muito importante que a gente perceba que o que a palavra de Deus nos ensina impacta todas as áreas da nossa vida. Seja como for que você queira distribuir a tua vida, você quer falar das emoções, do pensamento, a composição física do homem, a parte metafísica, uma alma, o espírito, seja como for que você queira abordar o ser humano, os ensinos da Escritura, da palavra de Deus, afetam e impactam todas as áreas da nossa vida. Então, o que acontece? Esses ensinos, essas propostas da palavra de Deus, quando elas são assumidas pelo cristão, elas impactam não só todas as dimensões do ser humano, mas também impactam nesta existência e em uma futura e eterna que a palavra de Deus nos afirma que existe a partir de Jesus Cristo. Então, isso é importante prestar atenção, não é? Então, quando nós vemos todas estas verdades aqui, isso significa que quando nós abraçamos as verdades da palavra de Deus, os ensinos de Jesus ali e dos seus apóstolos, dos seus discípulos ali revelados, nós vamos perceber que a palavra de Deus, quando aplicada, ela vai paulatinamente, ela vai aos poucos introduzindo mudanças positivas na nossa vida. Nós começamos a fazer um alinhamento do nosso modo de agir e pensar em consonância com a palavra de Deus, e isso vai trazendo transformações, mudanças na nossa vida. Em outras palavras, a palavra de Deus, quando aplicada às nossas vidas, não é? Ela traz uma visão de Deus que muda as nossas perspectivas de enxergar a realidade, o mundo, a nós mesmos e as coisas conforme elas são colocadas para nós. Isso porque a palavra de Deus, ela nos coloca em sintonia com o Deus que nos criou. Então, na medida em que há essa sintonia entre o nosso modo de pensar e viver e a palavra de Deus, nós vamos experimentar aquilo que o apóstolo Paulo falou, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é algo sensacional, é algo a ser considerado, que é o cristianismo nos dá essas verdades maravilhosas, né? Por isso nós devemos enxergar, que diz o cristianismo, não assim apenas como uma filosofia que se propõe a ser um grande quebra-galho, que vai ajudar então as pessoas assim a resolver os seus problemas, que vai fazer com que as pessoas fiquem ricas, que elas nunca mais adoeçam, que elas tenham uma saúde 100% plena para sempre, que as pessoas sejam blindadas para não experimentar problemas, dificuldades, ou que nunca mais fiquem infelizes, né? Não é isso que a palavra de Deus oferece, eu digo, para este mundo. Ela oferece exatamente todas estas coisas, mas para a nossa vida com Cristo na eternidade. Mas para esta vida, aqueles que professam o cristianismo não experimentam assim a solução ou o impedimento de sentir ou sofrer qualquer coisa. Não, a vida continua tal e qual nós, em regra, a vemos aí com as demais pessoas, né? Então, na verdade, nós precisamos entender que o cristianismo é uma cosmovisão que, na verdade, grosso modo, é o ensino de Cristo vivenciado, é a vida com Cristo, é a vida de Cristo em nós. É isso que a palavra de Deus está se propondo, né? E isso vem a partir de uma cosmovisão, na linguagem de Paulo aqui, que é moldada por Deus, que é moldada pela palavra de Deus e não pelo sistema desse mundo. Por isso ele vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E o que eu queria propor, queridos, é que a partir do momento que nós abraçamos um modo de pensar e de viver
conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia nos traz, né? O entendimento que nós temos é que muitas situações da nossa vida, quando elas são enfrentadas, elas poderiam e deveriam ser vistas e enfrentadas de uma forma diferente. Por quê? Porque nós deveríamos olhar para essas situações conforme a palavra de Deus e não conforme o mundo. É disso que a palavra de Deus fala, de renovar nossa mente para poder olhar para as situações da vida com uma mente renovada, reformatada pela palavra de Deus, conforme ela nos ensina. E o que nós aprendemos com isso, queridos, e é o centro talvez da mensagem que eu queria deixar para vocês, é que quando nós enfrentamos situações conforme as orientações da palavra de Deus, eu estou absolutamente certo de que nós sofreríamos menos quando nós fizermos assim, nós sofreremos menos, nós vamos ter menos frustrações, menos desilusões, menos contrariedade, revolta, aqueles sentimentos que normalmente brotam quando há um desencontro entre uma vontade desejada nossa e aquilo que a realidade traz. Nós acabamos experimentando essas situações, esses sentimentos não saudáveis. Porém, quando nós enfrentamos essas questões, eu repito, com a cosmovisão a partir da palavra de Deus, com a mente renovada que o texto explora e nos ensina, nós teremos uma nova postura frente a estas dificuldades, este sofrimento. Eu quero citar aqui uma frase do consagrado autor Paul Tripp. Ele fala algo muito interessante para a gente comparar, para a gente prestar atenção, exatamente trazendo essa questão da comparação do modo de ver, de abordar as coisas, da cosmovisão usada. Olha o que ele diz: nosso sofrimento é mais poderosamente moldado por aquilo que está em nosso coração, ou seja, o produto da mente, do que pelo que está em nosso corpo ou no mundo ao nosso redor. Então ele diz que o sofrimento, ele vai ser moldado, a maneira como nós sentimos e agimos diante das situações, é moldado por aquilo que está no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nós alimentamos, o nosso eu. Por isso a confrontação das duas cosmovisões, a do mundo e a da palavra de Deus. O que ele está dizendo aqui é o que eu venho dizendo, que há mais de uma maneira de abordar, de enxergar a realidade, de interpretá-la quando nós principalmente enfrentamos dificuldades. Em outras palavras, o Paul Tripp diz aqui que a maneira como nós olhamos e entendemos o mundo tem influência sobre como nós sentimos ou sobre como somos afetados pelas contrariedades, pelas dificuldades. E isso é muito importante, isso é o centro do que eu queria deixar para nós ao final, quando nós concluirmos, mas que você comece a ir assimilando isso. A maneira como nós abordamos as coisas influencia como elas nos afetam, sobre o tipo de estrago que elas podem causar em nós. O que eu quero dizer com isso, e também devo afirmar aqui, é que o sofrimento ele é moldado pela nossa visão do mundo ao redor. Em outras palavras, a maneira como você pensa, a maneira que os nossos desejos são colocados dentro de nós, os nossos sonhos, as nossas expectativas, os medos que nós temos, as ansiedades, a maneira como nós valorizamos certos aspectos da vida, eles impactam diretamente a maneira como nós vivenciaríamos ou venhamos a vivenciar alguma situação de sofrimento, né? Então é importante que a gente perceba, os sofrimentos que nós experimentamos, eles são reais, é verdade, eles são reais. Vamos pensar em algumas situações para a gente dar substância à ideia aqui. Desemprego, uma desilusão amorosa, alguma pessoa que você ama, ou mesmo você está com uma doença grave, então dificuldade, a perda do ente querido ou de alguém muito próximo, um problema familiar, uma situação angustiante. Todas estas coisas, queridos, são problemas reais, eles existem, não é? Agora,
O que eu estou propondo aqui é que nós podemos sofrer estes problemas de duas formas distintas. Nós podemos sofrer e sentir e ser afetados por alguns destes problemas de formas distintas, e isso vai depender da maneira como nós enxergamos, como a nossa mente interage com aquela situação, né? Então, quando a gente pensa e olha para o mundo, né? Porque o que a palavra de Deus está estabelecendo é um modo de ver e pensar do mundo e um modo de ver e pensar conforme a palavra de Deus. Se a gente olhar, eu vou citar algumas questões aqui, não são todas, mas a gente pode olhar qual é o sistema de valores e de crenças, por exemplo, do mundo ao nosso redor. Então, a gente percebe que o mundo nos impulsiona ao consumismo, ao sucesso, a uma vida saudável, como se a gente nunca fosse experimentar nenhum problema de saúde, uma vida bem-sucedida, onde você vai estar sempre no topo de uma cadeia de valores e de subordinações no seu trabalho. Nós somos impulsionados a buscar tudo aquilo que nos dá prazer e da forma mais intensa possível, não é? Não importando muito uma série de outros aspectos. Nós somos ensinados a prevalecer contra o outro, a ser sempre forte, bonito, sarado, sempre sorridente, não é? Agora, nenhuma dessas coisas em si mesma é errada. É bom você progredir na vida, é bom você ter saúde, é bom você galgar posições, você ter uma carreira bem sucedida, não é? É bom se você pode tá mais bonito, se você se cuida, não é? Então essas coisas são importantes, em si mesmo elas não são erradas. Mas quando elas se tornam o objetivo final e mais elevado das nossas vidas, aí nós temos um problema sério. E o que acontece é que este mundo, ele está o tempo todo bombardeando a nossa mente para que a gente adote exatamente esse tipo de valores para nós, esse estilo de vida. Esse mundo nos empurra para que a gente se preocupe exatamente e centralize estas coisas como o foco da nossa vida. Você tem que estar sempre bonito na foto na internet, você tem que estar legal nas redes sociais, você fica compartilhando ali os seus sucessos, os restaurantes que você vai, os lugares. Então todo mundo está o tempo todo procurando turbinar a vida para viver conforme a cosmovisão desse mundo. E o que a palavra de Deus nos desafia é a mudar, trocar essa percepção aí, porque quando essas coisas se tornam o nosso objetivo final de vida, nós vamos experimentar dissabores. E por uma questão muito simples. Por que isso acontece? Porque nós somos finitos, nós somos limitados, nós somos frágeis e incapazes de mudar boa parte das coisas que nós gostaríamos de mudar na nossa vida. Haja vista aí o corona. Quantas pessoas, acho que o mundo inteiro gostaria de mudar. Aí nós percebemos a nossa pequenez e a gente vai enxergar e raciocinar que tudo aquilo que o mundo nos empurra para ser, como se fosse o objetivo último, maior e melhor das nossas vidas, ele não tem valor algum diante de determinadas situações. São ilusões, é uma vida falsa que nos é vendida aí, não é? E o que acontece? Quando nós alimentamos a nossa mente com essas coisas, quando nós somos confrontados com a nossa finitude, com a nossa pequenez, quando há um desalinho ou um desencontro, não é? De qualquer área da nossa vida, o que vem? Frustração, decepção, tristeza, né? Angústia. Tem gente que entra em depressão quando alguma coisa sai um pouco fora daquilo que ela entende seria o correto ou seria o melhor e vai ter que buscar tratamento, aí vai correr atrás de solucionar o problema, né? Então o que acontece? Qualquer desencontro ou desalinho entre um padrão de vida que a gente assume e aquilo que acontece nos leva a ficar sem explicação, sem resposta e a vida se torna sem cor e sem sabor. Então vem todo esse tipo de coisa, pessoas se revoltam, pessoas cometem violência, pessoas ficam desiludidas com a vida porque em algum momento algo que ela estabeleceu, que deveria ser de alguma forma,
ela sonha, ela se alimenta daquilo e aquilo não acontece, não é? Muito bem, e o que a gente está propondo aqui é exatamente que a gente passe a olhar para todas essas realidades da nossa vida através de uma mente renovada, que é o que o apóstolo Paulo coloca, que a gente renove a nossa mente para poder enxergar a vida do ponto de vista de Deus. É uma outra ótica, é um outro ponto de vista que vai propor para nós que quando alguma coisa ruim acontece, quando algum desencontro da vida sobrevém, não é, sobre nós vamos procurar estabelecer que o nosso sentimento vai ser direcionado pela mente transformada pela palavra de Deus. A gente vai ter uma outra perspectiva, um outro modo de encarar estas coisas quando elas acontecerem com nós. E tudo isso, como é que vai ser então essa visão, todas essas coisas, como é que nós vamos encarar todas as áreas da nossa vida, né? Isso grosso modo, de forma resumida, mas a partir da palavra de Deus. Então o que nós vamos fazer é que nós vamos passar a entender e a olhar para a vida da ótica de um Deus que pode tudo, que controla todas as coisas, de um Deus que é misericordioso, que é amoroso e que Ele está nesse exato momento, como sempre esteve, desenhando a história conforme essa sua vontade, que o verso 2 nos diz que é boa, agradável e perfeita. É debaixo dessa ótica que nós devemos olhar para a vida, que nós devemos enfrentar situações. É debaixo da ótica do Deus que cuida de tudo de forma harmônica, precisa, mesmo quando nós não entendermos, mas nós estaremos confiando porque nós sabemos do compromisso de Deus, do caráter de Deus, do poder de Deus, dos atributos dele, e nós sabemos que nada está fora do controle, nada escapou à direção de Deus. E é com essa ótica que eu estou propondo que a gente passe então a olhar para situações, que é o que Paulo coloca como uma mente renovada. É uma transformação que acontece pela renovação da nossa mente para a gente poder experimentar essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Eu não sei se o exemplo é muito feliz, mas eu queria dar um exemplo para você. Imagina alguém que é míope dos dois olhos, não é? Mas tem uma miopia bastante avançada, ele não enxerga as coisas de longe. Imagine que a gente proponha para esse míope que ele olhe para alguma coisa, uma paisagem lá longe, alguma coisa que está acontecendo, sem óculos. Em algum momento ele vai falar, olha, eu estou vendo lá o fundo, não sei, parecem árvores, está meio verde, eu estou vendo acho que o céu, parece ter uma montanha atrás, mas assim, está tudo muito nublado. Eu não tenho um discernimento correto e preciso do que está acontecendo. Eu não consigo fazer uma leitura exata do que lá está. E aí você então pegaria um óculos adequado para aquele problema dele, para aqueles graus de miopia que ele teria nos seus olhos, e você falasse para ele, agora coloque estes óculos e olhe para aquela situação. Ele colocaria os óculos e certamente diria, olha, agora eu estou vendo, tem uma pessoa, tem um garotinho sentado, ele veria aquelas coisas com uma nova ótica, com uma nova perspectiva, ele na verdade enxergaria as coisas conforme elas são, e não fantasmas. E a diferença que eu quero estabelecer, queridos, é exatamente essa. Nós podemos olhar para as coisas de forma míope, sombria, embaçadas, conforme a visão natural do homem, que é a visão do mundo. Mas nós também podemos e devemos aprender com a palavra de Deus a renovar nossa mente, a olhar para esse mundo que é de propriedade de Deus, a partir da ótica de Deus, com os óculos corretos, com os ensinos da palavra de Deus que nos ajudam a enxergar as coisas como elas de fato são. Desta forma, nós estaríamos experimentando essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e que traz segurança para nós e traz confiança, porque é um mundo que não está jogado a si mesmo, é um mundo que tem propósito para tudo, e esse propósito se encontra na pessoa santíssima do Deus infinito. Então isso, queridos, muda totalmente a nossa perspectiva de olhar para as coisas. Eu não estou dizendo que com isso vai anular os efeitos da adversidade, vai curar a doença, vai tirar a dor, vai... Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Ela
O que a palavra de Deus nos diz é que quando nós olhamos para as coisas, para as situações da vida do ponto de vista de Deus, Deus nos capacita e nos dá recursos para que a gente possa fazer o enfrentamento daquela situação, daquele problema, daquela angústia, sem que a gente fique prostrado, deprimido, com revolta no coração, sem esperança, olhando, lamentando, vai adoecer, até mesmo adoecer. Nós sabemos que as doenças que começam assim a partir de uma emoção desajustada podem somatizar, elas podem se transformar em doenças físicas. Mas a ótica correta a partir da palavra de Deus não permitirá que isso aconteça, porque nós olharemos do ponto de vista de Deus, da confiança em Deus, do encorajamento que Deus dá, das certezas que Deus dá, das esperanças que Deus traz para nós. Queridos, isso traz toda a diferença, isso faz assim com que as perspectivas sejam novas, sejam outras e muito melhores. Isso é uma coisa fantástica e que nós devemos considerar, sim. Talvez alguém poderia dizer, mas o que você está falando é para a gente ficar apenas conformado a um modo de enxergar a realidade. De fato, o verso diz para a gente não se conformar com este mundo, mas ser transformados, ou seja, conformados com a palavra de Deus. Na verdade, é uma forma de se conformar, mas ao que é verdadeiro, ao que é certo, ao que é ligado a quem criou o mundo com as suas circunstâncias. Aquele que talvez possa desdenhar dessa postura e achar que não é uma coisa boa, porque nós estaríamos aí apenas conformados, mas a gente estaria conformado ao que é certo, perfeito, justo, infinito. De outra forma, se você não quer abraçar o ponto de vista cristão, você também estará se conformando a uma outra escala de valores, que é uma dessas que o mundo tem proposto aí, e nós percebemos que essa só conduz ao desespero, ela é pior. Então, de alguma forma, a gente precisa ajustar o nosso pensamento para que ele se conforme a algo, ao padrão de Deus revelado na palavra por meio de Jesus Cristo, ou aos valores desse mundo. Em um deles nós temos, na palavra de Deus, esperança, confiança, firmeza para a nossa vida, ânimo permanente. Nós temos capacidade de fazer enfrentamento das tristezas, porque elas vêm, claro que vêm. Os dissabores vêm, as desilusões acontecem, mas tem uma nova ótica, uma nova perspectiva. Ou podemos, do outro lado, enfrentar conforme os valores deste mundo. Então, pensar e tentar viver sem Deus também é uma forma de se conformar, né? Então, o que eu queria deixar para nós, queridos, é que esta mensagem, ela tem assim como desafio para nós o que a palavra de Deus propõe: renovar a nossa mente, para que ela seja transformada, não é? Renovar constantemente, alimentando com a palavra de Deus, para que a gente possa experimentar a vontade desse Deus, que é boa, agradável e perfeita, que é receber de Deus recursos e munição para poder fazer enfrentamento dessa vida que traz tantas coisas ruins, tantos dissabores. Então, se você que está ouvindo essa mensagem não é cristão, não conhece essas coisas, eu queria desafiar você: entrega a sua vida a Jesus, receba Jesus como seu salvador pessoal. Pergunte para alguém que é cristão, ou até você pode falar comigo através das redes sociais, deixar um recado sobre como entregar a tua vida a Jesus para que Ele perdoe os teus pecados e seja o teu salvador. Você entrará num relacionamento com Deus e poderá então buscar e conhecer através da Bíblia todas estas coisas que eu estou falando. Mas se você já é meu irmão na fé, se você já é cristão e ouviu essa mensagem, eu queria desafiar você exatamente a fazer o exercício permanente que nós devemos fazer, né? Como a própria palavra de Deus nos diz, para revestir, para nos despirmos do que é velho e revestir com o que é novo, como Paulo diz lá aos Efésios, ou como ele diz aqui, alimentar a nossa mente com verdades da palavra de Deus, para moldar em nós uma visão de mundo, um coração, uma mente que trabalha com os valores cristãos e que tem muito recurso para poder fazer o enfrentamento, seja do que for, porque Deus estará conosco
Ele vai nos abençoar. Então, que a gente possa vivenciar estas coisas. Queridos, quantas coisas boas a palavra de Deus traz para nós, mensagens de ânimo, de otimismo, mas não vendidas de qualquer forma, mas trazidas para nós através da palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus, queridos, que ela possa transformar e renovar as nossas mentes, o nosso coração. Eu quero orar por todos nós. Deus querido, obrigado por Jesus Cristo, que é quem nos proporciona todas estas coisas, através da morte dele na cruz e da sua ressurreição. Nós que nos tornamos cristãos podemos ter acesso a estas coisas, podemos ser cuidados pelo Senhor de forma especial, podemos conhecer a tua palavra, aplicá-la em nossas vidas. Muito obrigado, são presentes e bênçãos do Senhor para nós, que alegram, animam a nossa vida, que transformam ela, como eu disse, sempre para melhor. Então anima o teu povo a buscar a palavra, e aqueles que não te conhecem ainda, Senhor, que não tiveram encontro pessoal com Jesus, que possam se animar a fazê-lo, que possam se encorajar a fazê-lo, para receber perdão, para receber remissão dos pecados e estar em comunhão plena com o Senhor. Nós oramos por todas estas coisas, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado pela tua atenção com a gente. Esteja sempre conosco e que a palavra de Deus abençoe a tua vida. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.